Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Meu nome é Raul Candeloro, esse aqui é o Marcelo Caetano e a gente está no Venda Mais Responde, que é um programa que nós gravamos todo mês respondendo perguntas dos assinantes. A pergunta de hoje é sobre os primeiros 90 dias de um vendedor ou de uma vendedora. Tem muitas dúvidas em relação a isso, qual que é a melhor forma, será que precisa? Então eu vou começar, como eu sempre começo, perguntando do Marcelo. O que acontece que você hoje vê de errado? Vamos começar pelos maiores erros e aí fica fácil de demonstrar pontos aqui e a gente mostra como fazer o correto. A pessoa acabou de ser contratada, o que começa já de errado? Não tem um plano para esses 90 dias, né? Que é a chave de tudo que a gente vai conversar hoje. Qual é o plano que a gente tem para fazer esses 90 dias com o vendedor novo? Veja que quanto mais estruturado for esses primeiros 90 dias, mais o vendedor novo vai valorizar a empresa que ele está entrando. E é impressionante porque isso gera retenção. Porque a pessoa fala, nunca fui tratado dessa maneira em nenhum outro lugar. Nos outros lugares eu entro, me dão um treinamentozinho rápido, me colocam para vender e aí eu vou lá e sofro lá durante o processo de vendas. Então, quando você começa a estruturar esse processo, ele olha e fala, pô, eu estou entrando numa empresa diferente. Quando a pessoa sente que ela está entrando numa estrutura diferenciada, ela também vai querer dar um resultado diferenciado. Então, a primeira coisa é mostrar que você tem um modelo e explicar esse modelo para o seu vendedor. Mas você me disser qual é o primeiro ponto mais desafiador que tem? É a empresa que enche o vendedor de teoria e depois coloca ele na rua, na prática. Esse, para mim, é um erro terrível. Que tipo de teoria excessiva que você está vendo hoje? Eu começo a explicar muito o processo, eu começo a explicar muito o produto, eu começo a explicar muito sobre o cliente e eu não coloco ele no mercado. Porque, veja só, entrou um vendedor novo para fazer um trabalho dentro de uma empresa. Eu começo a encher ele de teoria. É muito engraçado porque ele entra super motivado e nas primeiras semanas de teoria ele fala, meu Deus, eu não sei se eu consigo vender isso. Então veja que você perdeu já a curva motivacional. Segundo, você perdeu a capacidade dele de aprender. Então quando ele tem um monte de teoria, quando ele chega no mercado, a única coisa que vai acontecer com ele é frustrar-se. Porque a realidade nunca é exatamente igual a gente treina. Então nós gostamos muito de propor dentro do nosso processo de consultoria, é fazer o seguinte, coloque ele na rua junto com outro vendedor. Mas acompanhado, né? Acompanhado. É que nem como se estivesse fazendo a prova de direção, você vai dirigir de vez em quando, né? Assim, mas com uma pessoa do lado. Exatamente. Ensine o básico da empresa, os valores da empresa, isso você ensina, é obrigatório. Ensina valores, princípios, o que essa empresa acredita, isso é fundamental. Você vai passar um dia ensinando, mostrando para ele a empresa, depois coloca ele na rua. Porque quando você for treiná-lo, depois de ver a experiência acontecendo na rua, a eficiência do treinamento que você vai dar para ele é muito maior, porque o treinamento vai tirar dúvidas, né? É mais ou menos igual ensinar a dirigir, né? Vou ensinar a dirigir. Então você pega, pisa na embreagem, liga o carro, pisa na embreagem. Então imagina se você for descrever o processo de dirigir. A pessoa vai terminar falando, eu não consigo dirigir. Né? Não consigo, vou bater, é difícil, vai travar. Outra coisa é todo mundo que já andou com o pai dirigindo, você fica olhando, a hora que você pega o carro para dirigir, você sabe a lógica, aí você começa a dirigir o carro e você vai aperfeiçoando essa lógica com um professor, com uma técnica, com uma teoria. Mas você viu essa pessoa fazendo isso. Então a primeira coisa é coloque ele na rua, veja os desafios que ele vai enfrentar, porque você vai ver que é um Pareto, 80% dos desafios são absolutamente os mesmos. Né? Isso vai ter 20% de, isso aqui eu deveria saber e eu não sei, eu não saberia dessa resposta. Então você treina conceitos, valores e coloca ele na rua, para ele experimentar. Depois traz ele de volta e aí dá um treinamento teórico. Então veja que o seu treinamento teórico não vai ser um treinamento unilateral, vai ser uma troca. Pô, eu vi isso, como é que eu ajo, como é que eu faço, como é que tudo isso funciona. E se você conseguir colocar ele para sair com 2 ou 3 vendedores diferentes, a experiência que ele vai acumular nesse momento, não fala nada, né? Não peça para ele não falar nada, não interferir em momento nenhum. Não é para ele vender. Ele está com uma, né? Exatamente. Tá ali assistindo uma pessoa que sabe vender. Exatamente. Então ele passa em 2, 3 dias, uma semana, e ele volta para passar pelo treinamento teórico. Veja que ele já vai voltar com uma carga e com uma vontade. Ele chega no treinamento teórico, ele senta na sala e fala, eu tô louco para vender. Você fala, mas você vai demorar ainda para vender até você conhecer um pouco mais. Isso é outra coisa que eu acho que é importante, valoriza o fato de poder vender. Não é qualquer um que pode vender, entrou aqui já... Não, calma, você vai passar por esse processo e eu quero que ele fique com fome, eu quero que ele veja outras pessoas vendendo, fechando, etc. E diga eu quero. E uma coisa que acho que vale a pena reforçar também aqui, vamos ajudar as pessoas que estão fazendo este modelo e pensando nos seus 90 dias lá na sua empresa. Vamos ajudar a estruturá-las. Que tipo de vendedor poderia ser
o vendedor adequado para colocar um novato do lado? Porque tem alguns que eu acho que podem até comprometer o processo, né? E outra coisa que eu acho que é bom reforçar, não é só visita externa que a lógica funciona. Tem muita gente que vende por telefone, faria exatamente a mesma coisa, venda em varejo ou qualquer venda interna seria exatamente a mesma coisa. Mas, então, quem que você escolheria? Quais são as características de um vendedor mais veterano, uma vendedora veterana que vai dizer, vem cá, me acompanha por 2 ou 3 dias? Não é o ninja. Não é o melhor vendedor que faz o melhor resultado a qualquer custo, e a gente sabe que as empresas têm muito isso e esses vendedores são muitas vezes valorizados nas empresas. O vendedor que você tem que colocar para sair é o vendedor que segue padrão, que dá resultado, mas que tem um processo e um modelo estabelecido, né? Que ele seja realmente um padrão dentro da empresa. Então ele deve ser a pessoa que trabalha na formação. Até porque se você fizer uma análise e perguntar quem gostaria de desenvolver, você vai ver que lá dentro tem pessoas que gostam de ter outra pessoa para desenvolver. E veja que esse já é um processo de você entender que você tem líderes dentro da sua equipe que gostam de desenvolver. Está formando líderes também, ao mesmo tempo. Exatamente. Então veja que esses 90 dias pode ser riquíssimo, mas não é com o vendedor mais esperto, não é com o vendedor que tem a melhor sacada, não. É com o vendedor que segue processos, e esse é o vendedor que deveria ser, ou esses vendedores deveriam ser os formadores dos novos. Perfeito. E se você fosse dar dicas para o vendedor que está saindo? Então eu sou novato, acabei de ser contratado, me deram lá 1 ou 2 dias falando sobre a história da empresa, os valores da empresa, etc. Agora me colocaram do lado do Marcelão. O Marcelão é famoso porque... Ok, então eu sou o vendedor. Que dicas você daria para o vendedor novo prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção no quê? No cliente, nas falhas, no processo? Porque ou eu deixo ele sozinho, ou ele vai brifado, é isso que eu quero dizer. Você vai direcionar o vendedor para dizer, vendedor, presta atenção nessas 3 coisas, porque quando você voltar para o treinamento nós vamos falar sobre elas. Ou eu deixo ele livre, ou ela livre, e depois quando voltar a gente vai falar sobre isso. Eu gosto das primeiras saídas livres. Ok. Depois você vai direcionando. Olha as perguntas que ele faz, olha a maneira com que ele reconhece o cliente, olha a maneira com que ele identifica oportunidades dentro do cliente, porque essa identificação de oportunidades é a chave do resultado. Então identificar a oportunidade é extremamente importante. Mas a primeira saída, os primeiros 2 dias saindo junto, para mim ela deve ser o mais livre possível, e no final me dê sua percepção. Né? Ouça o que ele percebi isso, percebi que ele faz isso legal, e aí você começa a direcionar, você notou isso, você percebeu aquilo, então aí você vai direcionando ele para, primeiro lugar, como detecta a oportunidade, quais perguntas ele faz para o cliente, e aí você começa a estruturar com ele um script, que provavelmente vai chegar muito perto do script padrão da empresa. Então você encontra a teoria e a prática, e esse encontro é muito poderoso. Então veja que interessante, o que a gente está dizendo aqui é que ao deixá-lo livre, e o vendedor, a vendedora ir ou ficar dentro e acompanhar por 2 ou 3 dias etapas de venda, processos de venda com um ou mais vendedores. Quando volta, os próprios comentários também sinalizam que tipo de vendedor é, no que presta atenção, sua personalidade também é uma forma de avaliar, né? Com certeza. Ótimo, muito interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar, o que você acha de job rotation, que é o vendedor antes de começar a vender, passar por outros departamentos da empresa para conhecer a realidade desses departamentos? Aprova, não aprova, acha que vale a pena, que é perda de tempo? Acho que é super importante, né? As empresas normalmente fazem uma passagem quase que... Às vezes apresenta, diz, o Marcelo aqui é do financeiro, olha lá o João é da não sei o que, a taxa de tal, e depois a pessoa tem que ficar anotando o nome do financeiro porque não lembra direito. Exatamente, geralmente é uma passagem extremamente meteórica, né? Passa rapidamente pelos departamentos. A gente gosta muito, acredita muito no job rotation. A grande desafio é o seguinte, a gente acha que isso não é só nos 90 dias. A gente acha que várias vezes você tem que ir 1 vez por ano, vai lá no financeiro para ver o número de problemas que você gera com informação mal citada, mas mal colocada para o cliente. Então a gente acredita muito nessa rotação. O que não pode é dar muita informação para o vendedor. Porque você começa a dar tanta informação para ele que ele começa a ficar muito engessado, porque ele vai chegar no financeiro e vai falar, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E o financeiro vai dar aquela visão focada em problemas do financeiro causados pela área comercial. Exatamente. Aí o logística vai falar, não faça isso porque isso não sei o quê. Ele vai sair com tantos nãos que vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço de verdade? Então, apesar de a passagem meteórica ser discutível, né, ela é importante para conhecer, a gente tem um pouco de dúvida sobre isso. Em pouquíssimos casos isso é extremamente bem sucedido, mas em pouquíssimos casos.
na maioria dos casos, gera quase que a pessoa já vai para a guerra, primeiro tiro que escuta, ela já se agacha, eu já não sei se eu posso fazer isso, já não sei se eu posso fazer aquilo. Então, se você tiver alguém que deu treinamento e esse treinamento seja positivo, é melhor. Né? Então você pega as informações do financeiro e transforma em informações positivas. Preste atenção nisso, naquilo, e ela consegue desenvolver melhor. Outra coisa é que não tem gente nos departamentos. Né? E as pessoas, as estruturas cada vez mais enxutas, ninguém tem tempo para falar com aquela pessoa. Aí às vezes você olha e está lá ele jogado num canto do financeiro. Ou deram uma coisa para ele carimbar, né? Pronto, então você separa esses envelopes dessas cartas, você fica fazendo isso aí, né? Parece que um estagiário que acabou de entrar, coitado. Exatamente. E aí você perde a motivação. Porque eu acho que a grande força da pessoa nova e o que lança a pessoa nova na empresa é o processo motivacional. Então você tem que fazer todo o treinamento dele e toda a capacitação dele nesses primeiros 90 dias de maneira a utilizar positivamente essa motivação. Então qualquer fator que tire um pouco de energia, eu acho que é discutível. Então eu prefiro pegar regras do financeiro e transformar isso num pequeno treinamento, num breve treinamento, que eu volto a dizer, você vai passar 100 regras, mas as 5 principais você resolveria 90% dos problemas. Então, na verdade, deveria fazer o seguinte, só passa 5. Né? Depois, com o passar do tempo, a pessoa pode aprender todas as vezes, mas só passa 5. E a própria pessoa do financeiro, inclusive, pode vir dar o treinamento, porque aí pelo menos você sabe que está num ambiente controlado, que não vai colocar uma coisa, né? Logística, sei lá, qualquer outro departamento que tenha, assim, algumas empresas têm um departamento de marketing, o próprio RH vai estar coordenando tudo isso. Mas se for uma empresa pequena, eu acho que é muito importante o vendedor entender esse processo, porque senão ele já entra muitas vezes numa área onde ele começa todo empolgado e ele começa a fazer coisas e não falaram para ele que ele não podia, nem que não sabia, e começa a tomar bronca por causa disso. Mas a gente pode voltar falando sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, lembrando que esse aqui é o Venda Mais Responde, eu sou Raul Candeloro, estou Marcelo Caetano. O assunto de hoje são os primeiros 90 dias de um vendedor ou de uma vendedora dentro da empresa. Como você organizar isso da melhor forma para fazer com que esse vendedor ou vendedora rapidamente comece a ter bons resultados. Lembre que se você quiser nos fazer qualquer pergunta, você pode fazer por e-mail no leitor@vendamais.com.br ou na nossa página do Facebook.